Eu brinquei bastante com a saída dos jovens e adolescentes da igreja, até quando o ônibus começou a ir embora, esbocei, foram, tchau, né? Paguei o motorista para ficar mais 6 dias. Mas, sendo bem sincero com vocês, muito do que acontece nessa igreja aqui tem sido tocado por jovens e adolescentes. Eles atuam em várias áreas e é para que seja assim. Eles têm um vigor, eles têm acho que 2 grandes características positivas. Eles têm um vigor de trabalhar junto com uma certa disponibilidade de tempo que outras faixas etárias não têm. Então a Bíblia menciona inclusive que os jovens são fortes, né? A maioria são fortes, mas no sentido mais espiritual de que eles têm uma disposição de lutar em coisas que, digamos assim, a velha guarda, né? Ela já tem um pouco mais de dificuldade. E um segundo aspecto muito interessante da atuação de jovens e adolescentes na igreja é que eles são muito maleáveis. E isso é uma das coisas que eu aproveito especialmente na área do ensino. Eu costumo dizer que os jovens não têm uma agenda própria. Então eu trabalho muito nos bastidores com os jovens que ensinam, jovens casados ou jovens numa fase de começar a ensinar, mas eu trabalho especialmente porque eles ouvem, eles estudam. A gente fala, olha, aqui não está bom, pesquisa isso, e eles se submetem, né? Não que outras faixas etárias não se submetam, mas às vezes alguém já chega aqui com opiniões formadas. E é difícil tirar algumas opiniões, especialmente no ensino público, então eu aproveito muito disso. Então, temos que valorizar essa turma. Fico muito feliz com o grupo de 39 que foi para lá, mais a turma aí que está ajudando, que são o Glaucio, a Adriana, o Cassiano, a Júlia, o Railber e a Kelly, que são os adultos mais irresponsáveis, quer dizer, responsáveis, né? Sérgio e Patrícia iriam também, mas por conta da dengue do Miguel e do Felipe, eles ficaram por aqui, e aí o Sérgio veio mais assim hoje, falou, vou estar lá pelo menos, né? Mas quem sabe, né? Hoje nós vamos para lá, eu e a Dani, e quem sabe numa dessa leva o Felipe. Mas eu e a Dani vamos para lá daqui a pouco, às 4 horas da tarde, nós vamos auxiliar lá no que precisa, e eu tenho uma tarefa muito importante amanhã à noite. Além de pregar, eu vou fazer a pizza. Então, eu acho que eles estão mais preocupados com a pizza, né? O Kevin vai fazer a pizza? Mas o Kevin não conta. O Kevin dá mais trabalho que os adolescentes. Não, nós temos os jovens casados, né? O Hugo e a Amanda e o André e a Ana também, que ajudam bastante, e os demais jovens ajudam, mas não são oficialmente assim, não está escrito na camiseta staff, não? Enfim, nós vamos lá, vamos ajudar e esperamos trazer todos em paz na terça-feira e oremos também por isso, tá bom? Mas é muito empolgante ter uma turma tão grande. A nossa igreja é uma igreja jovem, em vários aspectos, isso é muito bom. Em outros, às vezes eu sinto falta de alguns cabelos brancos aqui. Deus tem trazido alguns, mas é uma igreja jovem, então pelo menos no aspecto da força, do vigor, tem bastante. Falta às vezes um pouco de paciência e de experiência, mas a gente vai, isso não tem como, não dá para ganhar em tudo, né? Ser forte e ter experiência, não dá, tem que ter um pouquinho de cada. Hoje eu quero dar seguimento, turma, à série que nós começamos, que vai acontecer uma vez por mês aqui na nossa igreja esse ano, que é a série das vozes antigas. Nós lidamos com o primeiro personagem nessa série, que foi a pessoa de Abraão, e hoje eu quero falar de um outro personagem que é neto de Abraão, que vocês estão vendo aí, que é o Jacó, né? Muito se fala, turma, de encontros com Deus. Nós vemos uma geração de uma teologia extremamente individual, ou melhor, individualista, e muitas igrejas promovem a perspectiva de que é necessário que o indivíduo tenha esse encontro, numa perspectiva não apenas de salvação, mas de uma compreensão mais profunda de quem Deus é e tudo mais. E muitos dos que se descrevem em lugares assim, são visões grandiosas de Deus.
de encontros que são magníficos e experiências, de visões, de sonhos, e a pessoa viu uma luz. Eu sou muito desconfiado desses relatos. Nós não somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que entende que alguns dons, especialmente de maravilhas e sinais e línguas, ficaram para o período de fundação da igreja. E embora Deus possa atuar milagrosamente, a gente acredita em milagres, mas em termos de algo muito frequente, como foi no passado, na fundação da igreja, a gente entende que em termos de dons não é para hoje, mas essa atuação muito espetacular, ela é bem menos frequente hoje em dia. E é interessante que essa perspectiva mais triunfalista, de eu vi o Senhor aqui e ali, não leva em conta, muitas vezes, como são descritos alguns encontros que as pessoas tiveram com Deus nas Escrituras. Nas Escrituras nós temos pessoas que de fato tiveram encontros com Deus, diferente da maioria das pessoas, encontros importantes, estão registrados na história. Se você pega um aqui, outro ali, não é uma coisa que acontece todo dia, mas alguns desses encontros foram, eu vou usar aqui o trocadilho, foram doídos e doidos, né? Como esse que nós vamos estudar hoje, que a gente viu de Elias ano passado, e hoje eu quero estudar com vocês, na pessoa de Jacó, não a história toda, mas o episódio em que Jacó se encontra com Deus, mas um encontro meio MMA, UFC, um encontro extremamente inusitado. A noite em que Jacó lutou com Deus, e ao lutar com Deus, Jacó venceu. Abra comigo então o texto de Gênesis 32, 22 a 32. Gente, não é um sermão, é uma conversa hoje, tá? A gente vai conversar. Eu estudei muito esse texto, mas as coisas ainda estão vindo aqui. Eu tenho pensado, certeza que eu vou terminar aqui a conversa com vocês e vou falar, puxa, eu quero pregar de novo. E se eu quiser isso, eu vou pregar de novo no retiro amanhã esse texto, para melhorar um pouquinho a conversa da gente aqui. Abra comigo então Gênesis 32, 22 em diante, o dia em que Jacó lutou com Deus, e veja, Jacó venceu. Vamos entender esse texto aqui, o que isso significa. Pai, eu lembro que você pregou esse texto, eu não sei em que contexto, viu, pai? Eu lembro que você já pregou esse texto uma vez. Desculpa, eu estava pregando. Não. Tá perdoado, não, tudo bem, mas eu só estava mencionando que eu lembro que você pregou esse texto uma vez, muitos anos, eu não lembro onde, acho que foi no Paulo Romero, na igreja do pastor Paulo Romero. A Gênesis 32, 22 a 30, não estou copiando o sermão do meu pai, tá bom? Eu só lembro que ele pregou, o que ele pregou eu já não lembro mais. Então tá bom, então estamos juntos. Gênesis 32, 22 diz assim: naquela noite, já dou o contexto para vocês, mas naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Jaboque é um pequeno riacho, um ribeirão. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali.
Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ou o tendão ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até aqui. Nós vamos então, turma, trabalhar um pouquinho o contexto da vida de Jacó, quando que esse episódio acontece. Eu vou depois recontar a história para vocês. E o que eu quero lidar mais para frente vai ser os propósitos dessa luta, dessa aparição, dessa teofania, dessa luta de Jacó com Deus aqui nesse texto. Então, quero começar contando um pouquinho da história de Jacó, só para colocar em que momento que acontece esse texto tão inusitado. Jacó, ele é então filho de Isaac e neto de Abraão. E ele é um irmão gêmeo. E Jacó ganha esse nome porque quando Jacó e Esaú, seu irmão, vão nascer, Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E na língua hebraica, a figura do calcanhar está muito ligada à figura de traição e de malandragem. As palavras hebraicas que ligam alguém ao engano, a ser malandro, são normalmente derivadas da palavra calcanhar. Quando Jacó nasce segurando o calcanhar, quem testemunhou o fato, ali provavelmente ali seus pais e tudo mais, dão o nome para ele de Jacó, que literalmente significa aquele que agarra o calcanhar, mas que tem a ideia na língua hebraica de o enganador. Então Jacó é o enganador. Então, aquele que agarra o calcanhar, em bom português seria aquele que passa a perna, ok? Mas na língua hebraica, em vez de passar a perna, não tinha capoeira, é quem agarra o calcanhar. E Jacó, então, ele parece que ele nasceu predestinado para viver o seu nome. Porque tudo que ele faz em boa parte da vida é ser o enganador. E o personagem principal que ele engana no livro, muitas vezes, é o seu irmão. Irmão, muitas vezes, tem muita competição. Quanto mais próxima a idade, maior a competição. E no caso aqui, são irmãos gêmeos. E há, inclusive, o episódio em que Jacó engana o seu irmão na questão, ou ele, mais do que enganar, ele faz com o irmão aquilo que ele quer, roubando a sua primogenitura. Esaú não valorizou aquilo que Deus tinha, vendeu a primogenitura, o direito aos bens, o direito ao nome do pai, por um prato de lentilha. Todo mundo conhece essa história. E o segundo momento em que Jacó também engana seu irmão, na verdade engana seu pai, é quando Isaac está para morrer. E os pais naquela época davam bênçãos, abençoavam seus filhos, e quando Isaac vai abençoar Esaú, Jacó meio que se veste de Esaú. Esaú era peludo, Jacó não. Jacó coloca um pedaço de pelo no braço, engrossa a voz, e Isaac dá para Jacó a bênção que seria para Esaú. E a partir daí, Esaú jura o irmão de morte, uma família muito equilibrada, né? E Jacó, então, ele foge do seu irmão e vai para a casa do tio. E o ruim de quem é malandro, que é quando o malandro é malandro, o que ele não espera é que sempre existe um malandro mais malandro do que ele. E ele vai para a casa do tio, e o tio, ele é bem complicado, e em vez de enganar o seu tio, Jacó é enganado pelo seu sogro, que além de tio é sogro, que é Labão. E Labão, inclusive, ali é aquele que vai fornecer as esposas de Jacó, Raquel, Lia e depois as servas e tudo mais. E Jacó fica ali com Labão por volta de 15 anos. E tenta passar a perna no sogro, e depois o sogro passa a perna, mas Deus abençoa Jacó. E ao fim de 15 anos, ao Deus abençoar Jacó, ele decide sair daquela situação, morar na casa do sogro, né? Ele decidiu sair dali e ele está voltando para a sua terra. E ao voltar para a sua terra, 15 anos depois, ele está chegando próximo do momento de reencontrar aquela amizade tão bonita e fofa com seu irmão que queria matá-lo. E é nesse episódio, logo antes dele reencontrar Esaú, cuja última informação que
Jacó tinha é Esaú dizendo, eu vou te pegar. Né? E ele está nesse momento, então chega num vale de um rio, e eu vou mostrar o riozinho para vocês aqui. Esse bonito lugar, né? Bonito lugar para encontrar com Deus, não é bonito? Né? Fazer um devocional, fazer um retiro ali, né? Não nessas condições aqui, mas enfim. Então, Jacó passa toda a sua família para um lado do rio e ele, por algum motivo, fica sozinho ali. E agora é a história que eu quero recontar para vocês antes da gente chegar no propósito do texto aqui. Diz o texto, então, que quando ele atravessa a sua família, ele fica sozinho. É possível, pelo contexto do capítulo, que ao ficar sozinho, ele tenha ficado sozinho para oração. É isso que vários comentaristas dizem, porque é registrada no capítulo uma oração, não aquele sozinho, mas anterior. Então, Jacó está no momento que ele precisa orar, ele vai encontrar o irmão que quer matá-lo, e ele recebe a informação que o irmão está vindo, olha que fofo, com 400 homens. Para reencontrar o irmão, que coisa, que cena bonita, né? Por que alguém vai com 400 homens para encontrar o irmão a qual ele jurou matar? Né? E essa é a preocupação de Jacó. E ele sozinho aparece no texto a figura de um homem. E logo que esse homem aparece, não nos é revelado como, esse homem começa a brigar com Jacó, a lutar, sair na mão, e os dois começam. E Jacó, malandro, ele é um malandro já escolado, ele é bom de briga. E Jacó vai brigando, e diz o texto que eles brigam meio que no momento da aparição até o romper do dia. Então, no mínimo algumas horas. E é interessante que, turma, algumas experiências, elas são vividas em comunidade. Algumas pessoas se convertem em igreja, se convertem na família, conhecem a Deus em momentos como um retiro, está todo mundo junto. Mas há muitas experiências que Deus faz com que as pessoas tenham na sua absoluta solidão. E eu ouvi de um pastor uma vez que ele se converteu, por exemplo, no banheiro, sozinho no banheiro. Outros, na madrugada, no seu travesseiro, naquele momento em que só tem ele e suas lágrimas. E outros, em diversos momentos em que só havia essa pessoa e ele percebe quem Deus é. E é interessante que nesse texto Deus se manifesta inicialmente de forma humana e muitas vezes é assim que Deus se manifesta no Antigo Testamento, como aconteceu, por exemplo, em Juízes capítulo 13, com o pai de Sansão, chega um homem que depois a gente percebe que é um anjo, mas nessa forma humana é interessante que esse homem chega para brigar. No meio da briga, começa um a dominar o outro, Jacó não deixando o homem vencer, Jacó vencendo fisicamente aquele homem, essa aparição de Deus na forma humana, até o ponto desse homem deslocar o que na cultura judaica é tratado como o nervo ciático. Turma, nervo ciático, na minha opinião, ele é uma bezentacil crônica. Quem já teve problema nervo ciático? Já teve? Ok. Nós sentimos, está sentindo a dor de Jacó, está sentindo, eu tenho problema. Cara, quando eu estudei e vi que fala de músculo aqui, mas na tradição judaica, eles tiram o nervo ciático. Falei, rapaz, é no nervo ciático. Eu senti a dor de Jacó, senti. E Jacó, então, não solta do homem e diz, você só vai embora se você me abençoar. E depois aquela questão de nome, pergunta nome de um, pergunta nome de outro. A gente vai ver já por que essas questões. E de repente, termina com Jacó sendo abençoado e esse homem some da história e Jacó percebe, rapaz, não era um homem, eu vi Deus face a face. E ele renomeia o val ou o vale ali do Jaboque, em vez de Jaboque se torna chamado agora Peniel, que significa eu vi Deus. E ele viu Deus face a face e ele diz que sua vida foi poupada.
O que eu quero trabalhar com vocês, a partir então desse contexto, é o momento que Jacó está vindo desse engana, desengana e tudo mais, está vindo encontrar o irmão dele, e esse episódio acontece, e eu quero trabalhar com vocês. Por quê? Jacó tem essa experiência de um encontro MMA com Deus. Propósitos de uma luta com Deus é o que nós vamos lidar aqui. São 3, tem mais no texto. São 3 porque 3 facilita a memorização e facilita a lógica da gente aqui. Mas tem mais, eu confesso que tem mais aqui no texto. Quero começar então, primeiro propósito, está nos versículos 22 a 25. Primeira parte do 25, está aí na lousa né, na TV, vocês podem ler comigo, diz assim o texto. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E eu quero terminar com essa frase, versículo 25. Quando o homem viu que não podia dominá-lo. Jacó está ganhando a briga. Primeiro propósito dessa luta com Deus, essa aparição em que Jacó ganha uma luta com Deus fisicamente, é fortalecer o próprio Jacó. É interessante que Deus, no seu imenso poder, e a prova que ele tem poder imenso é que inclusive ele pode se encarnar. E só isso já mostraria o quão poderoso ele é, mas ao se encarnar, ele se encarna na figura de um homem que não é um homem tão forte ou tão poderoso, alguém que o próprio Jacó poderia, na luta, no braço, vencer. Isso tem que ver, turma, com esse momento da história de Jacó. Jacó está voltando para sua terra, ele recebe essa informação que eu falei para vocês, de que Esaú está vindo com 400 irmãos. E eu quero que você veja comigo aqui num texto, se eu não me engano é no capítulo 28, eu não anotei aqui, que a última frase de Esaú para Jacó tinha sido as juras de morte. Diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, então ele não falou para si mesmo, ele falou para outros ouvirem. Ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de seu irmão Labão, em Harã. Jacó então fica 15 anos longe, e a expectativa dele é uma das mais terríveis. Daqui a pouco vocês vão ver a oração que ele faz antes desse episódio. Mas quando Jacó luta com Deus, a ideia é que Jacó perceba que ao longo desse processo de ter ficado longe da casa do seu pai, Deus o fortaleceu a ponto de, numa luta com um homem, que é a encarnação do próprio Deus, Jacó venceu. E a ideia é, se Jacó venceu esse ser sobrenatural, ele poderá vencer também Esaú. Turma, Deus tem um jeito muito peculiar de produzir em nós algumas virtudes. Raramente, quase nunca, eu fiquei com vontade de escrever um nunca aqui. Deus produz virtudes em nós assim, com um milagre e um passe de mágica. Normalmente ele tem um processo, uma construção, que não é rápida e que ele vai trazendo para a gente aos poucos. E muitas vezes, a forma que ele faz isso, produzir mudança, virtude em nós, é através das situações que a gente lida como tribulação, luta ou dificuldade. No caso de Jacó, essa luta não é figurativa, é real. Sai na mão.
Quando uma época da minha vida eu fui trabalhar com a parte de alimentos e havia alguma interação na área de cafés com a área dos vinhos, e eu fui fazer um curso sobre vinhos. Muitos anos atrás, estamos falando de 15 anos atrás. E vinho é interessante quando você entende como é o processo. Então eu aprendi primeiro o processo de cultivo do café e depois o processo de cultivo da uva. Eu acho que eu já mencionei aqui no passado, aqui na nossa igreja, mas é muito interessante como funciona o processo da uva. Normalmente as melhores vinícolas, são vinícolas muito antigas, elas são plantadas em lugares cujo solo é ruim. Boas uvas normalmente saem de lugares em que o solo é ruim. Qual que é a ideia? O indivíduo planta a muda lá num solo que é pobre, num solo que é arenoso, num solo que tem uma acidez que não é correta, e a uva tem que sobreviver ali. Então o que ela vai fazendo? Ela vai cavando raízes e ela chega às camadas mais profundas do solo. E aí ela consegue extrair daquele solo os seus melhores nutrientes. Qual que é a ideia? Nos piores solos a uva se torna mais forte, a ponto de você ver na Europa hoje vinícolas de 500 anos, de 1000 anos, não sei. André, tem vinícola velha lá na Alemanha, não? Não sabe a idade, não perguntou. Não viu o RG da vinícola. Mas a ideia é que as dificuldades do solo vão fazendo com que a videira ali pegue nutrientes que ela não teria de outra forma. É mais ou menos assim que Deus faz com o seu povo. Deus não dá as coisas de bandeja. Eu tenho observado algo, assim, muitas vezes, até mencionando aqui o ministério pastoral. Turma, há padrões bíblicos muito elevados para um pastor. E são três as áreas: a área de caráter, a área de família e a área de habilidades, especialmente na área do ensino. São essas três áreas. Então, caráter, família e ministério, ok? Há irmãos que vêm de uma história familiar, que são pessoas educadas, né? Gente que fala baixo, gente pessoas realmente mansas, e chegam ao ministério pastoral. Isso é muito bom. Isso é muito bom, é excelente quando temos gente assim. Mas muitas vezes, em se tratando de aconselhamento, de vida pastoral, de pregação, talvez pessoas que são bem gente normal, gente ruim, gente real, que tem problemas na área de caráter, que luta na área de família, que precisa aprender o ensino, o ministério. Muitas vezes, me parece, que Deus tem optado por gente assim. Porque no trato com o outro, o indivíduo chega, gente que chega com um casamento difícil e fala: olha, você não sabe como é minha casa. Às vezes esse indivíduo vem de um lar que foi tudo bem há gerações. Talvez seja verdade. Agora, quando a gente passa pelo mesmo processo e alguém chega e traz, você fala: rapaz, posso te dar uma sugestão? Faz assim. Pega esse texto aqui e aplica dessa forma. Porque me parece que o valor que existe em passar por algumas lutas, e eu posso ser sincero, vocês me conhecem já há vários anos, eu sou dessa igreja há 17 anos. Vai fazer 16 anos, vai fazer 17 agora. Sou pastor aqui há 10. Convivo com vocês, vocês convivem comigo. Os membros da igreja sabem os meus defeitos, pelo menos os que aparecem. Tem mais. Mas é interessante que os irmãos vão vendo esse processo e percebem: puxa, o Pedro, é verdade. Porque é assim, tem o seu valor esse processo de ir crescendo, porque é como Deus normalmente trabalha. Assim, naqueles 15 anos de Labão, Jacó está sendo fortalecido na sua perseverança, na sua força, inclusive física. Mas não só nisso,
na compreensão de que a bênção não está na malandragem, está na mão de Deus que abençoa alguém que não merece. E agora, quando ele enfrenta a luta de um homem que quer brigar com ele, Deus está dizendo, tá vendo? Daqui a pouco é seu irmão. Quando for o seu irmão, eu já te preparei para aquela batalha, e que depois vocês vão ver, nem é batalha. O irmão chega, se abraçam, parece filme de Hollywood. Mas ele está fortalecendo Jacó nesse momento de incerteza. Eu vejo um segundo propósito aqui no texto, aqui nos versículos 25 a 27, além de fortalecer Jacó, diz assim o texto. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Segundo propósito dessa passagem, primeiro é fortalecer, o segundo parece que é uma contradição, e é mesmo. Ele não quer só fortalecer, ele quer quebrantar Jacó. Quebrantar Jacó. Quando você lê o texto, dizendo que nessa luta Deus quer quebrantar Jacó, você fala, mas eu não estou enxergando, especialmente esse amarelinho que você pôs aí, Pedro. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? E ele responde, Jacó. Não está certo isso? Quando nós lemos o versículo em português, perde o sentido normal do nome, que eu já mencionei para vocês. O significado do nome de Jacó é enganador. O anjo pergunta, qual o seu nome? Jacó tem que responder em voz alta, eu me chamo enganador. Eu me chamo o malandro. Eu me chamo o que passa a perna. Eu sou chamado o homem que agarra o calcanhar. Jacó, nesse nome, ele tem que lembrar de todos os episódios em que ele é mencionado como enganador. Quando ele nasce, quando ele rouba a primogenitura, quando ele rouba a bênção. E mais, os comentaristas dizem que no capítulo 28, até com Deus Jacó quis ser um enganador. Vocês lembram aquele episódio que Jacó vai dormir na pedra? E ele vê uma escada rolante, não sei. Não? Lembram que ele vê anjo, ele dá o nome de Betel, tem igreja que fala, vamos pôr o nome de igreja Betel, não sei. Mas olha que interessante, em Gênesis 28, nesse texto, diz assim, depois que ele tem essa visão. Então Jacó levantou-se pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto em sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E olha agora Jacó dando o jump em Deus. Desculpa a expressão teológica, né? Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Então, se o Senhor me der o que eu quero, aí nós estamos juntos. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E olha que a barganha aqui. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. O Senhor me abençoa e eu devolvo com dízimo. Já ouviram essa teologia em algum lugar? Já viram essa ideia? Me abençoa, me guarda e Senhor, seja esperto. Do que o Senhor me der, 10% é seu. Interessante. Quando chega com Labão e o sogro engana e tudo mais, ele percebe que Deus abençoa, mas a coisa não é tão simples. É muito comum, turma, as pessoas quererem os benefícios de um relacionamento com Deus. Porque Deus cuida. Deus ele é bom, ele é generoso.
querem o perdão, querem a alegria, o serviço, mas o que eles não querem muitas vezes, o que nós não queremos muitas vezes, é responder essa pergunta: qual é o seu nome? E a gente ter que, diante de Deus, chegar e falar: o meu nome é enganador. Encontrar Deus, muitas e muitas vezes, significa encarar a realidade de quem nós realmente somos. Antes da gente conhecer a Cristo, qual era o seu nome? Qual característica o definia? Eu sempre penso e tento lembrar disso. Se eu fosse dar o meu nome, o meu apelido, eu era, ao mesmo tempo, não sei como é possível, mas eu era imoral e legalista. As duas coisas juntas. Mas Pedro, eu estou achando que você está tirando muita coisa desse texto, desse nome enganador. É porque eu tenho o apoio do texto de Oséias que o Felipe vai lhe dar semana que vem. No texto de Oséias, ele menciona esse episódio do quebrantamento de Jacó. Olha que interessante. No ventre da mãe segurou o calcanhar. Veja, na língua hebraica, enganou. A ideia aqui, o nome de Jacó, foi aquele que passou a perna no seu irmão. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Mas olha aqui, chorou e implorou o seu favor. Essa é uma informação que Gênesis não me dá. Ele não está lutando e fala, vem. Ele está implorando. Esse homem está quebrantado aqui. E mais, abra comigo o capítulo 32. Volta para o versículo 9 aqui. Observa como Jacó está num processo de ser quebrantado por Deus. O que vai acontecer no episódio do anjo é o fim de um longo processo em que Jacó tem que dizer, eu sou enganador. Capítulo 32, versículo 9, diz assim: então Jacó orou, na expectativa de encontrar o irmão. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Versículo 10. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Versículo 11. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo, que o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Olha as expressões: não sou digno, livra-me, rogo-te, tenho medo. Essas são expressões de alguém que está vindo num processo de quebrantamento. E você pergunta, você deve pensar, mas peraí, a oração de Jacó não tinha sido suficiente? Precisa ainda humilhar o camarada no vale do rio? Turma, Felipe mencionou isso na aula dele. Quando ele mencionou, eu dei risada, porque eu lembrei desse momento aqui. O quebrantamento acontece num processo, mas ele necessita de um ponto mais baixo. Na oração, ele está no processo, mas agora na luta com o anjo, implorando o seu favor, ele está no ponto mais baixo. Quando rompe aquele choro amargo, quando a entrega é completa, quando há o reconhecimento da plena incapacidade, alguém que está no fundo do poço, cuja única opção é olhar para cima. É interessante ver crentes que muitas vezes trazem um testemunho de conversão ou de vida cristã, que nunca passou por um choro amargo. Normalmente o choro é amargo, em alguns testemunhos, por alguma coisa que o outro fez. Ok, pessoas ferem a gente. Mas nós que somos crentes, temos que lembrar que muitas vezes o principal choro amargo
é a partir de quem eu sou. Qual é o seu nome? O meu nome é enganador. E Jacó tem que falar o nome dele em voz alta. Quem é você? Eu sou Jacó, o enganador. E esse é o segundo propósito da luta com Deus, quando Jacó de joelhos implora pelo favor do anjo. E nesse texto há um último propósito que eu quero trabalhar com vocês, que está nos versículos 27 a 30. Eu vou ler até o 32, que depois, terminados os propósitos, eu tenho uma surpresinha no final. 27 a 30 diz assim: o homem lhe perguntou qual o seu nome. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Não diz o nome. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. E já por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O último propósito, turma, aqui, ao quebrantar Jacó, ele não quer que Jacó fique ali de joelhos. No texto, o último propósito é transformar Jacó. Turma, na vida do povo de Deus, muitas vezes, o ponto mais baixo é também o ponto do recomeço. E assim que Jacó diz seu nome, meu nome é enganador, é também o momento em que Deus fala: não é mais. Foi até hoje. Agora você tem uma nova identidade. O seu nome vai ser Israel. E de fato, se você pegar uma concordância bíblica e pesquisar a palavra Israel e depois a palavra israelitas, vocês vão ver que a primeira ocorrência acontece nesse texto em Gênesis 32. Em nenhum momento antes dessa ocorrência surge o nome Israel. O nome Israel vem do momento em que Jacó foi transformado. E agora, é esse nome que define a identidade de Jacó. Se você olhar depois as ocorrências de Jacó e de Israel no livro de Gênesis, a maior parte das vezes Deus chama Jacó de Israel e não mais de Jacó. Só às vezes por questões de estilo literário ele fala Israel fez isso e Jacó fez isso, só para variar um pouquinho no versículo, mas normalmente quando Deus se refere agora a esse homem, vai se referir por Israel. E a tradução que é usada no texto é nos dada: ele lutou com Deus e venceu. Mas também os estudiosos da língua hebraica dizem que pode significar Deus governa. Seja como for, lutou com Deus e venceu, Deus governa. O que eu sei é melhor do que ser enganador. Algumas questões aqui. Ao atribuir o novo nome a Jacó, nessa questão dele dar o nome de Israel, esse homem que tinha perdido a luta com Jacó, agora se coloca acima dele. Na cultura antiga, dar nome a algo ou a alguém significava estar acima dessa pessoa. E é interessante que agora quem nomeia quem é o anjo dá o nome para Jacó. E observa que não acontece o contrário. Jacó fala: e o seu nome? Fala: como assim? Por que você pergunta o meu nome? E me parece que aí Jacó tem o clique e fala: não é um homem comum. Eu lutei com Deus. Ele percebe que ele está abaixo desse homem que ele tinha ganhado no braço. E além disso, é interessante que essa questão do nome, o lugar é dado por Jacó. O nome do lugar, no versículo 30, Peniel, vi Deus face a face. Então, Jacó, como administrador da região, ali digamos assim, tem o direito de pôr um nome no lugar, mas não tem direito a saber o nome do anjo. Jacó, então, admite que Deus estava ali, e mais, ele admite no texto
que a vida dele foi poupada. Versículo 30, vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Jacó admite que, embora ele tenha ganhado a luta física, Deus segurou a mão com ele ali. E ele percebe então que isso é de fato um encontro que ele teve com Deus. Turma, nas Escrituras é muito comum os homens de Deus do passado terem encontros difíceis com Deus. Encontros que têm um antes e um depois. Eu me lembro, por exemplo, alguns casos aqui, de um Moisés que fugiu por 40 anos para o deserto e depois encontra o Senhor no episódio da sarça. Ou então Elias, como nós tratamos no fim do ano passado, se você não estava aqui, depois vai para a internet esse estudo, que naquele mesmo deserto Elias encontra Deus de uma forma inusitada também. Mas eu me lembrei, nessa questão de encontros com Deus que são difíceis, de um rei do período ali posterior ao exílio assírio, ou cativeiro assírio, que é um rei chamado Manassés. Eu me lembrei desses encontros em que o indivíduo está indo para um caminho muito ruim e encontra com Deus e muda a sua vida. Em 2 Crônicas, vai mencionar a história de Manassés. Por algum motivo esqueci de colocar o capítulo aqui também. Mas vai dizer que Manassés, colocaram um gancho no nariz de Manassés. Algemas de bronze o levaram para a Babilônia. Mas diz o texto de 2 Crônicas que em sua angústia ele buscou o favor do Senhor e humilhou-se diante dele, do Deus dos seus antepassados. E vai dizer o texto que quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido de volta, que trouxe Manassés de volta a Jerusalém, restabeleceu o seu reino, e Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Manassés, turma, só para vocês terem ideia, foi um rei que queimou os próprios filhos a Moloque. Ok? Então, Deus coloca um gancho no nariz e o transforma nesse processo de prisão. Ou então, eu me lembro finalmente do apóstolo Paulo, o perseguidor que encontra o Senhor, se joga no chão, ou a pé ou a cavalo, provavelmente a cavalo pelo verbo que é usado, e ele fica cego e depois é transformado pelo Senhor. O que eu estou dizendo para vocês? Em nenhum desses encontros que eu mencionei, o homem que sai desse encontro sai o mesmo de quando ele chega ali. Nós sabemos, turma, que mesmo em uma igreja, muitas e muitas vezes, nós não sabemos quem é crente e quem não é. Mas uma das principais evidências da conversão de alguém não é o quanto a pessoa canta, chora, levanta as mãos, contribui. O que mostra que alguém é crente é o quanto essa pessoa frutifica na sua santidade e no seu serviço ao Senhor. Lidando com a preparação lá para o retiro, eu me lembrei da parábola do semeador. Vocês lembram a parábola do semeador? Lembra? São 4 sementes, ou 4 casos de semente. Primeira cai no chão, o diabo vem e tira a palavra do coração. Mas eu quero trabalhar as outras 2 aqui. Depois é o terreno pedregoso. Falando para uma igreja, a maioria de vocês é crente aqui e tudo mais. Quando vem o terreno pedregoso, estou citando para vocês Mateus 13, 15 a 23, Jesus diz, interpretando, o terreno pedregoso é quando surge uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra de Deus, essa pessoa logo a abandona. Então vai dizer que a pessoa recebeu com alegria, vem um problema, essa pessoa abandona os caminhos do Senhor. Depois vem o terreno dos espinhos. Vocês lembram do terreno dos espinhos? Jesus diz, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufoca a palavra. Então, se no primeiro o problema eram as tentações, as tribulações, agora são as seduções. São as riquezas, seduções do mundo, e torna a palavra de Deus infrutífera. Na parábola do semeador só tem um que é crente.
É aquele que, conforme a pregação do Evangelho, dá ali 30, 60, 90 para 1, a semente cai e frutifica. O que Jesus está dizendo? O crente não é aquele que frequenta uma igreja. Não é aquele que teve uma experiência com Deus. O crente é aquele que, tendo passado por sua conversão, ele dá frutos e frutos que permanecem. Interessante, turma. Jacó, ele é transformado aqui. Nós vamos ver o Jacó, ele vai errar depois, ele vai errar aqui e ali, mas o Jacó que aparece em Gênesis é um Jacó muitas vezes, por exemplo, que ora. Quando vai ter os episódios de José, ele ora, ele pede, ele implora ao Senhor. E nós vemos que tudo começa aqui nesse episódio em que Deus o transforma. O último propósito, então, foi transformar Jacó. Para a gente encerrar, eu tenho uma última observação nesse texto. Versículos 31 e 32. Diz assim: Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Eu quero gastar um tempo final falando, os propósitos são esses, há outros, mas fortalecer Jacó, jogar Jacó para o fundo do poço, quebrantá-lo, colocá-lo de joelhos, e dar para Jacó um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida. Legal. Mas tem algo que fica. E eu quero trabalhar com esse negócio que fica, que são as cicatrizes de um encontro com Deus. Quando o anjo muda o nome de Jacó, ele muda após tocar o nervo ciático de Jacó. E é interessante que você vai ver na história de Jacó que Jacó nunca mais andou como antes, nunca mais jogou vôlei como antes, nunca mais correu como antigamente. E ele fica com essa sequela na sua coxa até o dia da sua morte. O que eu estou dizendo aqui para vocês? No encontro com Deus, nesse que está sendo fortalecido, quebrantado, transformado, os resultados são bastante alegria, bastante transformação, novidade de vida para Jacó, mas os resultados também, eventualmente, são cicatrizes, turma. Nós pensamos que no encontro com Deus, quando alguém se converte, vai dar fruto, tudo agora vai ser bom. Naquilo que importa é bom. Há mudanças graduais de caráter, há crescimento, enfim. Mas é possível, turma, que nesse momento de quebrantamento haja marcas e cicatrizes doloridas que servem para marcar a vida de um servo de Deus num antes e num depois. Essa semana voltou, por exemplo, no meu braço, algo que eu achei que eu estava livre. Há uns 3 anos atrás eu tive herpes zoster, diagnosticada pelo Maurício, não é? Inclusive. Eu contei para ele que eu estava sentindo umas dores, ele falou, herpes zoster. Você lembra? A gente estava, não é? Não, a gente estava jogando entulho lá no condomínio, você falou herpes zoster, e era. 3 anos se passaram. E essa semana, de quando em quando eu sinto o meu braço doer, e eu sei que vai doer até o fim da vida. Eu descobri que você pode fazer um processo lá que deixa sequelas na cabeça. Eu falei, mais? Então, não, é melhor não, já está bom, você já tem o suficiente. Mas vai doer, até o último dia eu vou sentir no meu braço herpes zoster. O apóstolo Paulo, quando ele foi elevado aos céus, naquela visão de 2 aos Coríntios, e ele viu coisas que ele sequer foi lícito dele expressar, é dito no texto que Deus deixou nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, cujo propósito era mantê-lo humilde. E Paulo, o apóstolo Paulo roga, ele implora 3 vezes, fala, Senhor, tira, e a resposta é não, a minha graça é suficiente.
Turma, o que nós temos que lembrar é que nesse encontro com Deus, em meio muitas vezes a situações e feridas que às vezes o próprio Deus fez, em Jacó ele fez. Muitas e muitas e muitas vezes Deus faz isso para manter o seu povo humilde. Essa é a má notícia. Há cicatrizes que eu trago, que você possivelmente traz, que elas não vão parar de doer. Pode mudar a dor, pode ser mais leve, mas elas estão aqui comigo, estão com você. Jacó andou mancando a vida inteira. A boa notícia é que um dia, ali nos encontros com o nosso Deus, no encontro final, assim como Jacó já não manca mais, até porque hoje ele nem tem corpo, mas quando ele ressurgir dos mortos, com um novo corpo, ele não vai mancar mais. Essas cicatrizes doem muitas vezes até o fim, mas elas são temporárias. E olha o versículo 32, eu quero fazer uma última observação aqui. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo. Pela primeira vez na história é usado o nome israelitas. Ou seja, as gerações posteriores a Jacó não recebem o nome dos enganadores, recebem o nome daquele que é transformado, Jacó, Israel. E mesmo não sendo uma prescrição do Antigo Testamento, não comer o nervo ciático, aliás, nervo é ruim, né? Eles decidiram não esquecer da história de Jacó. Onde esse homem, no seu corpo, recebe as duras marcas de um encontro com Deus. Porque esse encontro com Deus, embora traga dor para Jacó, a sua pregação, a sua expressão, ela é usada nas gerações posteriores para lembrar que Deus eventualmente deixa cicatrizes. Mas para lembrar também que, por haver israelitas, o mesmo Deus que deixa cicatrizes é o Deus que salva geração após geração, após geração, após geração. As nossas dores e cicatrizes são lembranças de quem nós somos. Mas as nossas dores e cicatrizes são lembranças de que um dia tudo isso vai passar. E essa é a história de Jacó, que lutou com Deus para ser fortalecido, ser quebrantado e ser transformado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida de Jacó, com paralelos tão reais das nossas falhas de caráter, falhas éticas, falhas morais. Jacó é aquele que demonstra que Deus salva pessoas apesar de nós, apesar das pessoas. Mas Jacó é aquele que demonstra também que o Senhor não permite que aqueles que o Senhor salva continuem do jeito que estão. Obrigado por mostrar que Jacó, junto com o Senhor, ele é forte, assim como nós, que quando estamos com o Senhor, também somos fortes. Obrigado por demonstrar o quebrantamento necessário, mesmo para alguém de um nome tão grande na história como Jacó. Mas muito obrigado por lembrar também que ser um enganador não é a identidade definitiva de Jacó, e agora ele é Israel, e nós não temos a nossa identidade anterior que nos define. Mas finalmente, Senhor, obrigado por nos lembrar que temos cicatrizes na nossa vida e que elas nos humilham muitas vezes, mas lembram da Tua graça e lembram que um dia toda essa vida, como ela é hoje, vai passar e tudo o que teremos é uma vida em perfeição com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.